Está iniciando, lá iniciou. Bom, gente, eu deixei para vocês lá no Moodle, né, o videozinho gravado da aula prática de digestão de lipídio e digestão de celulose. Na verdade, da celulose é de amido, que a gente utilizou a celulose ali para fazer, mas a ideia era só avaliar a celulose, né? Então, eu abri o videozinho aqui, não vou botar todo ele, né, mas a parte que está os resultados do teste, certo? E aí tem as perguntinhas. Não sei se ficou alguma dúvida para vocês, mas ficou, né? A gente já vai tirar agora. Então, a gente montou os tubos com substrato e enzima, né? E o aditivo que era a bile, né? Os sais biliares. Neste tubo não tem bile, né? Assim como no tubo 5 não tem ali a enzima, né? Então, no tubo 5 não deve ter ocorrido digestão, só por não tem enzima, a gente já vê isso, né? No tubo 4 não tem o óleo, não tem o substrato. Então, esses tubos que tem água, como eu digo para vocês, são tubos controle, né? Para ver o comportamento de uma reação onde nós não temos o aditivo, a bile, outro onde como é que se comporta o resultado quando a gente não tiver o substrato, que aqui no caso o óleo vegetal, né? E quando não tem enzima. A gente tem como é que funciona e poder comparar isso aos demais. Como assim? Por exemplo, aqui nesse aqui, a gente já sabe que fervura, temperaturas elevadas, inativam a enzima, né? Então, a fervura inativou a enzima. Esse que foi fervido, ele tem que ser, o resultado dele tem que ser igual aonde não tem enzima. Então, ou seja, vai ser o mesmo resultado do tubo 5. Tá? É o mesmo resultado? É, pH resultante deu 7. Tá? pH resultante deu 7, então o mesmo resultado. Bom, o que a gente tem que saber sobre esse resultado? Aqui diz assim, a digestão do óleo vegetal pela lipase origina ácidos graxos. Né? Ácidos graxos, os quais diminuem o pH. Lógico, como eu digo a vocês, ácido é ácido. E se ácido é ácido, ele derruba o pH, diminui o pH. Então, ácido graxo é ácido, e quanto mais ácido foi produzido, mais o pH diminui. Tá? Então, quanto menor o pH, maior a digestão do óleo. Tá? E aí diz assim, leve em consideração o pH inicial e o pH final. Certo? Perguntinhas, qual o pH final do tubo 1 e por quê? Bom, o final do tubo 1 é igual ao inicial, é 7. Por quê? Porque não houve digestão. Né? Para ocorrer digestão, ele diz aqui então, quanto menor o pH, maior a digestão. Não variou o pH, não teve digestão. Tá? Por que não teve digestão? Porque a enzima foi destruída, ela foi inativada porque o tubo foi fervido. Segunda perguntinha, compare os tubos 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Né? Sais biliares atuam na digestão de lipídios? Vamos ver. Primeira pergunta, sais biliares atuam na digestão de lipídios? Ó, aqui tem sal biliar, aqui não tem sal biliar. E o 5 não tem enzima, certo? Com sais biliares, o pH caiu de 7 para 7,21. Sem sais biliares, caiu de 7 para 7,72. Tá? Então, quer dizer, os sais biliares atuam, olhando esses dois, eu poderia até dizer que atuam. Agora, aqui que só tem sal biliar, não tem enzima, só os sais biliares sozinho atuam, 7 foi para 7. Ou seja, continua 7. Não reduziu o pH. Se não reduziu o pH, se não diminuiu o pH, nós não tivemos digestão. Né? Só fazer uma... Certo, gente? Não reduziu o pH, então os sais biliares não atuam na digestão. Eles não fazem digestão. Aqui no 5 eles estão sozinhos, ó, não tem enzima. Então não fazem digestão.
Qual a função dos sais biliares? A gente tem que lembrar da aula teórica que eu disse para vocês que os sais biliares emulsificam, né? Eles quebram a gordura em pedacinhos melhores para auxiliar, para facilitar a digestão da enzima. Tá? Então, pergunta: sais biliares atuam na digestão de lipídios? Não. Qual a função? Emulsificação, facilitar o trabalho da enzima. Tá? Aqui então a gente consegue ver, aqui não tem enzima, está só sal biliar com óleo, não teve digestão. D7, o pH não variou. Ocorreu digestão no tubo, espera aí, 5? Não, porque é a mesma pergunta, né? Porque não tem enzima. Não? O sal biliar sozinho não faz, então é redundante essa pergunta. Né? O sal biliar sozinho não faz essa ação. Última perguntinha, qual o pH ótimo para a atuação da lipase? Ela funciona fora do pH ótimo? Tá? Aí se a gente for olhar o pH resultante, né, e ele diz assim, ó, quanto menor o pH, maior a digestão. O cara vai direto no 2, aqui, o pH final 2, então aqui houve melhor digestão. Mas tem que levar em consideração o pH inicial e o resultante, e o pH do resultado. Tá? Então D2 foi para 2, não houve queda. Aqui o tubo estava no pH 2, estava no pH ácido. Aqui o tubo, ou melhor, a enzima estava trabalhando num pH ácido. Aqui a enzima estava trabalhando num pH alcalino. Né? Então qual é o melhor pH? Onde é que teve mais digestão? De 7 para 7,21, caiu 0,80, né? 0,79, 0,80. Aqui caiu 0,03, certo? O 7 é o melhor, que tem mais digestão. Tá, mas alcalino, qual é o melhor pH? Da lipase. A lipase atua lá no nosso intestino, né? É liberado no suco pancreático. Então, lipase pancreática vai fazer a digestão de gorduras, né? E o pH do duodeno deve estar em torno, ou do intestino como um todo, em torno da neutralidade. Tá? Ele funciona fora do pH ótimo? Ó, em acidez a gente já viu que não funciona. Né? Mas aqui a gente tem que levar em consideração, ó, que o nosso programinha nos dá apenas, ó, buffer 2, buffer 7 e buffer 9. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O D2, D2 para 7 são 5 níveis que foi reduzido. Tá? Então, é bem diferente de D2 para 9, que foi apenas 2 que foi alterado. Então, quer dizer que isso aqui, se nós tivéssemos um buffer, né, 7 mais 5 são 12, se nós tivéssemos um pH 12 aqui, aí sim, não teria dado 0, né? Ou seja, de 9 ia continuar em 9. Não ia haver digestão. Tá? Então aqui a gente vê uma pequena digestãozinha, bem fraquinha, né? 0,03, tá? Porque variou apenas 2 o pH ideal. Agora aqui, quando a variação foi maior, né? Também teve 0. Então, quer dizer, funciona fora do pH ideal? Eu posso dizer para você assim, que quanto mais se distanciar do pH ideal, menor vai ser a digestão. O 7 é o ideal, ótimo. 7,8 já vai ter menos que o 7. O 8 vai ter menos que o 7. O 6 vai ter menos que o 7. E assim sucessivamente. A fervura, como a gente viu na semana passada, naquela outra aula prática, que eu falei do estresse térmico, a gente viu que não precisa ferver a enzima. Perto de 60 graus, 50 e poucos graus, já não funciona. Né? Então, aqui é uma extrema fervura. Mas se eu botasse aqui a 60 graus, já não ia funcionar. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês aqui também. Então, funciona fora do pH ideal? Não é legal, não vai funcionar. Tá? Lógico. O ideal é 7. Mas está em 7,5. Não, está quase que plena, não tem problema. Tá? É meio que uma equação exponencial, né? Quanto mais distante, pior fica a digestão. Certo? Alguma dúvida daqui? Não? Se tiverem alguma coisa, aproveitem e perguntem. Tá? Se não temos dúvidas, ninguém está digitando, ó. Tem alguém digitando.
Tudo certo? Então tá bom, obrigadinho. Se não temos, vamos passar para a próxima. A próxima seria essa aqui. E aí a gente fez de novo aquela da amilase, né? Mas a ideia, que essa aqui foi a primeira que a gente fez, a ideia é utilizar, então, bactéria e celulose aqui. Os resultados estão lá no finzinho do vídeo. Está aqui o resultado, né? A gente fez o testezinho, e aqui, diferente do que a gente fez na primeira prática, aqui a gente congelou o tubo, né? Lembrem que o teste de ICAI, que é esse primeiro aqui, que a gente divide em dois, né? Vai me dar se houve ou não digestão de amido, ou seja, se tem menos é porque não tem mais o amido, tá? Se tem mais é porque ainda tem amido. Ou aqui o substrato, né? No caso, aqui não é amido, né? Não foi transformado de celulose para amido. É dar o substrato. Se o substrato ainda está presente ou não, tá? E o teste de Benedict, se houve digestão do substrato e produziu ose. Então aqui embaixo vai me dar se existe ose ou não tem ose. Tá? Então o que a gente vê aqui? Primeiro tubo, o segundo tubo estão idênticos, só que esse aqui foi congelado. Mas o resultado dos dois é igual. Amido, amilase, pH 7. pH ótimo, que a gente já sabe para amilase. Todos são pH 7, porque como a gente já sabe que o pH 7 é o ideal, eu nem alterei. Tá? Aqui, amido, amilase, tem a enzima, tem o amido, está no pH ótimo, a temperatura adequada, ou seja, não temos mais amido e todo o amido foi transformado em açúcar. Certo? Ó, esse tubo aqui é igual, porém foi congelado. Mas os resultados dos dois estão iguais. Ou seja, o congelamento não afetou a atividade da enzima. O congelamento, ao contrário do que acontece com a fervura, não afeta a atividade enzimática. Por isso que quando a gente faz experimentos, quando vocês forem fazer mestrado, doutorado, forem fazer alguma pesquisa, né, vocês vão ver que amostras podem ser congeladas. Amostras podem ser levadas para um freezer de menos 80, menos 20, né, um freezer comum, e podem ser preservadas por anos lá. Então, vocês estão fazendo pesquisa de vocês, uma amostra, congela, bota no freezer menos 80 lá, né, ano que vem vocês fazem de novo, congela, bota no freezer menos 80, daqui 3 anos abrem aquilo lá e vão fazer as análises, está conservado, está preservado. Então, o congelamento preserva, a fervura destrói a enzima, certo? O resultado é o mesmo, ou seja, não tem mais amido e foi tudo transformado em açúcar, em ose, né? Então, quer dizer que a enzima teve atividade, certo? Vamos ver as perguntas ali embaixo agora. Qual a pergunta? Qual foi o efeito do congelamento? Já respondi, né? Nenhum. Preservou. Em que efeitos diferiu da primeira, né? A prática que foi fervido? Um efeito difere porque a fervura desnatura, destrói a enzima, e ao contrário que o congelamento que preserva, né? Não tem problema nenhum. Em quais tubos os substratos ainda estão presentes? Vamos ver ali. Quais tubos que a gente tem substrato? Substrato aqui em cima. Ó, aqui a gente vai ver, não tem mais substrato, aqui tem substrato, aqui também tem, aqui então. Então, os 4, 5 e 6 tem substrato. O 4, 5 e 6, o substrato é a celulose. Então, ainda tem celulose. Depois da ação da amilase sobre a celulose, ainda tem celulose, e essa celulose não foi convertida em açúcar. Depois da ação da peptidase sobre a celulose, ainda tem celulose e não foi convertida em açúcar. Mesma coisa, a celulose sofrendo ação de uma ose, né? Um açúcar. Então, se botar um copo com água com celulose e encher de açúcar dentro, nós vamos ter açúcar no copo, com certeza. Né? Mas ainda vamos ter celulose. Por que aqui a gente tem açúcar? Porque nós botamos um açúcar com a celulose. Então tem açúcar no resultado. Certo? Então, quais são os tubos que ainda tem? 4, 5, 6. Por quê? Porque a enzima, a amilase, ou peptidase, ou lipase, ou qualquer outra enzima, não atua sobre celulose. Muito menos uma ose, né? Um açúcar não vai atuar sobre a celulose. Certo? Relacione o resultado do tubo 7 com o que ocorre no trato digestório de animais com processos fermentativos. Vamos ver o tubo 7, então. Então, quais e por quê? Porque a gente já respondeu, né? Não houve ação
digestiva das enzimas sobre a celulose. O porquê? Então eu relaciono o 7. O 7 nós temos celulose ainda. Nós temos a bactéria, no caso bactérias celulilolíticas ou hemicelulilolíticas, né, que fazem a quebra de celulose. O pH ideal para todo mundo, no rumen aqui em torno da neutralidade. Então, uma ideia, nós falamos de fermentadores, pode ser rumen ou equino aqui. Como a gente não falou ainda de equino, que é semana que vem, ou, quer dizer, amanhã, a gente vai falar de equino. Então, vamos pensar só em ruminantes, né? Celulose com bactéria, nós não temos mais a celulose, a bactéria consumiu toda essa celulose, liberando, então, né, açúcar, certo? Lembrando que aqui é um teste laboratorial, o tubo está com açúcar, mas quem é que vai usar esse açúcar aqui lá no processo digestivo in situ, né? Não in vitro, aqui nós estamos fazendo in vitro, né? Mas o in situ, ou seja, aquele verídico, né? O ser vivo, in vivo, né? In vivo, melhor dizendo, desculpa, in vivo, essa ose vai ser utilizada pela bactéria. Aí a bactéria vai usar a ose para ela e vai liberar para o animal os ácidos graxos voláteis, certo? Tá, gente, voltamos então aqui. Alguma dúvida sobre essa parte prática? Acho que não, né? Ficou bem explícito. A ideia, o que eu queria mostrar com vocês com essas aulas práticas? Eu quis mostrar para vocês que enzima, ela pode sofrer ações e não atuar bem em casos de estresse térmico, né? Caso de elevação da temperatura. A enzima ela atua especificamente sobre o seu substrato. A enzima tem que ter um pH ideal para atuar. Então, a ideia é tentar que vocês extrapolem isso que a gente viu aqui em tubinho, em um programinha, na vida profissional de vocês no futuro. Né? Quem for trabalhar mais especificamente com grandes animais ou com a parte de nutrição animal, vai presenciar bem mais isso, né? Não precisa ser grandes, né? Aves. Aves é um mercado grande aí que existe, né? E a parte de nutrição, então, qualquer erro na formulação da ração, vocês podem alterar o pH dessa ração, alterar, então, com isso, o pH do trato digestivo do animal, ou estresse, não precisa nem ser estresse calórico, né? Lembra do estresse, a úlcera nervosa, o estresse ali, né? Não que o animal vá ter úlcera, o estresse, então, bota um... Por que aviário? Acho que não sei se eu me lembro, perguntei para vocês. Por que aviário é colocado sempre longe da estrada, né? Vocês viajam, tem uma plaquinha, né? Você fala assim, sadia, não sei o quê, produtor X aqui. Mas ele não fica na beira da estrada, as galinhas. Primeiro para não roubarem, lógico, né? No Brasil os caras conseguem fazer tudo. Mas eles deixam para evitar o barulho. Aves se estressam muito fácil, galinha se estressa fácil. E o estresse pode fazer com que o animal, né, que tem aquelas mesmas células de Brunner no trato intestinal, que vocês viram as células ou glândulas de Brunner, como é o nome delas, né, mas isso, na verdade são célulazinhas que produzem um muco para proteção do duodeno. Quando o ácido clorídrico que vem do estômago desses animais chega ao duodeno, né, e pode lesionar. Então, essas células de Brunner, ou glândulas de Brunner, produzem um mucozinho que protege ali. Se o animal estiver estressado, seja lá um estresse por som, por barulho, por calor, sei lá, esse estresse vai gerar liberação de catecolamina, né, noradrenalina e adrenalina, que inibe essas células a produzir esse muco, e com o passar do tempo, esses animais vão parar de conseguir fazer a digestão, porque o duodeno vai estar ácido. E o suco pancreático, né, as enzimas duodenais que vão atuar ali, as enzimas intestinais que vão atuar nessa região para fazer a digestão, vão estar num pH não ideal e não vão fazer essa digestão conforme deveria ser, e o animal não vai aproveitar todos os nutrientes. Né? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês levem daqui para frente. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Opa, alguém perguntou ali?
Olha, o ideal sim, né? Mas eu vou ter de ver um pouquinho, que tem a fisiologia do esporte um pouco diferente, né? É bom que tu não esteja com o estômago repleto, mas que tu esteja nutrido, não esteja com fome, né? Porque tu precisa de energia, tá? Mas que tu não esteja com o estômago repleto, porque nós vamos levar na fase de digestão, né? Pode acontecer aquilo que a gente brincou esses tempos com que é a congestão, por causa que o que que acontece? Nós vamos ter uma rica vascularização do trato digestório desses animais e nosso também. Então, para fazer a digestão, para fazer a absorção, para a motilidade, para todos os eventos que ocorrem no trato digestório, a gente precisa nutrir esses órgãos com oxigênio e nutrir com próprios nutrientes, né? Glicose, íons, para essas células trabalharem. E aí o que a gente precisa? Precisa de uma vascularização grande e direcionar o sangue para esses órgãos. A gente não tem sangue suficiente para nosso trato digestório e nossos músculos esqueléticos ao mesmo tempo. Então a gente vai direcionar para lá, em detrimento de quem? Da musculatura esquelética. Né? Agora tu começa a fazer exercício físico, e aí, ou das duas, uma, ou o teu organismo vai preferir continuar fazendo a digestão em detrimento dos músculos, aí tu pode sentir fadiga muscular, cansaço, enfim, ou vai jogar todo o sangue para o trato esquelético, né, para a musculatura esquelética, para vocês fazerem exercício, em detrimento do trato digestivo. E aí nós vamos ter ali algum processo de congestão, de não digestão, de menos aproveitamento, enfim. O ideal é que, como dizer aqui, para onde é que tá? Antes de fazer exercício físico é melhor estar em jejum. O jejum que eu quero dizer para vocês não é assim, não passando fome, mas o ideal é que tu não tenha um conteúdo difícil, né? Não vai comer uma picanha gorda e sair a correr meia hora depois, né? Então, tenha energia, nutrientes para poder fazer esse teu exercício físico, mas que tu não tenha problemas para fazer essa digestão, né? Tá? Vem outra pergunta aqui. Valeu, beleza? Então tá. Gente, aqui eu adicionei, né? Eu só puxei aquele slide que tinha uma figurinha lá em cima lá. Essa figurinha aqui, eu copiei ela. Tá? E trouxe para esse outro slide aqui, porque eu estava iniciando agora e nós vamos falar de... não era aqui esse slide, vou puxar mais para baixo. Queria botar mais para aqui, tá? Nós vamos falar de Omaso hoje, né? Mas eu puxei esse slide aqui porque eu me lembrei de uma coisa, que ontem eu falei em timpanismo, a gente falou em timpanismo, né, e até falei que, não me lembro o nome, depois eu conversei com o pessoal pelo WhatsApp, daí acabaram me lembrando que é timpanismo, aquele que tem espuma, que eles falam, parece uma banheira cheia de espuma, né? É o timpanismo espumoso, né? Então forma espuma mesmo aqui, por isso que a gente não pode aumentar muito os níveis de lipídio. Tá, e o que é timpanismo? Eu falei timpanismo, mas não falei o que é, né? Eu me esqueço que muitos de vocês não têm... Gente, eu vou fechar só a janela aqui do meu coisa, que os cachorros hoje resolveram uivar que nem louco. Tá, consegui. Fechei para diminuir o barulho, senão vocês vão escutar só cachorro uivando e não vão me escutar. Então nós estávamos falando de timpanismo, né? Timpanismo, a gente chama de timpanismo quando ocorre um acúmulo de gás, né? Que aqui a gente falou, eu mostrei para vocês naqueles primeiros slides lá, né? O gás fica na região dorsal, né? Até por acomodação e por como é que se diz, o peso, né, a massa desses conteúdos aqui, né, fica mais na região dorsal. E se esse gás não for eliminado, ele vai acabar se acumulando. Então o gás fica na região dorsal, né, a ingesta fica por aqui, aquilo que já está digerido mais para baixo, né, no meio do líquido, isso aqui tem líquido dentro, vai fazendo a digestão, vai absorvendo pela mucosa, muito bonito isso. Só que é o seguinte, se tiver algum problema
que não favoreça a eliminação desse gás, isso aqui é uma câmara fermentativa. O rumen e retículo são câmaras fermentativas. E se é uma câmara fermentativa e tem micro-organismo e tem temperatura pH ideal, né, tem substrato, vai ocorrer fermentação. Né? Ontem eu comecei a falar de silo e depois eu parei de falar de silo, né? Esses silos, né, o que o pessoal faz aí quantas vezes acontece a gente incendiou um silo, pegou fogo em silo, ou o silo mofou, queimou a silagem dentro de um silo, daqueles silos pequenos que a gente faz a campo, né? Às vezes queima, claro, aumenta a temperatura, queima. Então, o que acontece? Pode morrer as bactérias aqui, né? Com o próprio aumento da temperatura, se não eliminar, mas o problema é essa fermentação, então produz gás. E esse gás vai começar a inchar isso aqui, vai inchar. Eu tinha uma imagem, eu tirei daqui, agora que eu me lembrei. Não vou achar agora. Depois eu vejo se encontro. Vamos fazer uma coisa aqui. Não vou achar nas minhas coisas, mas a gente acha rapidinho aqui. Ver se eu acho uma imagem. Aqui, ó. É essa imagem mesmo que eu queria. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, ó, de timpanismo, né? O normal é isso aqui, uma vaca um bovino, né? Visto de costas, né? Aqui tem um ovino com timpanismo, uma ovelhinha, tá? Então, isso aqui é o normal. Aqui é um grau já de timpanismo, grau moderado, e aqui já é um grau muito maior. Então, isso aqui enche, ó, aqui nessa imagem, consegue ver, ó, né? Tá extremamente cheio de gás aqui dentro. Ali foi feito até um processo aqui para. Tá? Aqui tem outro, ó, esse aqui, ó, né? Aqui o grau 0, o animalzinho está bem. Grau 1, vai ficar meio esperto, né? E aí vai, bicho. Aqui, ó, até o grau 5 que morreu, né? Tá? Então, ó, ali onde tu vê até aqui quem chega tão aumentado, tu enxerga pela frente, né? Normalmente a gente vê essa visão posterior do animal, tá? Aqui tem um trocáter, ó. Nas aulas, quando a gente consegue fazer aula presencial, eu levo na aula um trocáter para vocês como é que é. O trocáter é tipo uma chaira com bainha, né? Trocáter, isso aqui é um trocáter, gente, ó. Isso aqui é um trocáter. É como se fosse uma chaira, aquelas de afiar faca. Aqui tem um trocáter bem bom esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é um trocáter, ó. Vê se aparece aqui. Ó, esse aqui é um trocáter, tá? Esse aqui, ó, trocáter. Parece uma chaira aqui de afiar a faca, né? E ele tem uma bainha, que tá aqui, ó. Que é a bainha tá aqui para. Essa aqui é uma bainhazinha para ponta que a gente tira, né? Mas essa bainha, ela vem só até aqui, ó. Se eu encapar esse trocáter dentro disso aqui, né? A ponta vai ficar para fora. O que tu faz? Tu pega aquele animal que estava com timpanismo, né? Pega esse animal com timpanismo aqui, ó. Vamos ver se tem uma visão de flanco aqui, mais lateral. Aqui mesmo está, né? E bem nessa região aqui, atrás de uma costela, ó, de cima para baixo, para evitar de pegar um órgão, né, tu faz um furo. Coloca esse trocáter com essa bainhazinha aqui, ó, né, pega, enfia a bainha e fura o animal. Tá? Fura o animal aqui. Isso aqui vai entrar lá no rumen. Aí vocês tiram o trocáter, tiram essa peça aqui, ó, e vai ficar essa peça no animal. Aqui tem uns orifíciozinhos do lado aqui nessas orelhinhas para dar um pontinho e deixar no couro. Então dá um ponto ali no corinho do animal, né? E deixa ali. Vai sair gás, vai ficar. Parece que vocês estão murchando uma bola, né? Vai ficar saindo gás dali. Tá? Eu uma vez tive que fazer isso aqui a campo, nós não tinha. O que a gente faz? Pega um bisturi, dá um cortezinho, né? E pega uma carga de caneta Bic, uma caneta Bic, tira a carga fora e pega o plásticozinho aquele da caneta, coloca ali e fica segurando até aliviar o animal, né? Até conseguir um recurso melhor. Então, veterinário também como é que se diz? Professor Pardal, às vezes, né? Tá inventando coisa. Ó, aqui ele tá fazendo uma agulhazinha, uma agulha 4012.
Deve ser uma agulha mais calibrosa. Vamos ver se tem outra imagem aqui interessante que a gente possa olhar. Mas enfim, nós estávamos falando de timpanismo, né? Então, gente, o timpanismo é acúmulo de gases. Esse aqui vai aumentando, causa muita dor no animal, muita dor, muita dor, muita dor. Isso aqui vai aumentar, vai comprimir órgãos internos e muitas vezes o animal chega ao óbito porque a cava caudal, né, vai cruzar aqui pelo outro lado, por trás, acaba sendo apertada, comprimida, porque isso aqui enche um balão e aperta todos os órgãos, inclusive as vascularizações. E aí para de circular sangue, porque a cava caudal acaba sendo travada, né? E garroteada, de certa forma, pode-se dizer, e aí o sangue não retorna mais para o coração e morreu. Tá? O que que você faz? E mais assim, por que que gera então isso aí? Eu já falei de timpanismo, né? O que que é? Você já sabe o que que é, mas o que que gera? Né? E aí, por que eu disse que não dá para dar muito concentrado para o animal que é ruminante? O problema, ó, essa motilidade que acontece, que vocês estão vendo aí, essa motilidade, essas contrações que ocorrem, né? E provocam então que o gás que está lá em cima, né, ele comece a circular e consiga ser eliminado, né, então passa adiante e é eliminado pelo arroto aqui no caso, né, e um pouquinho do gás depois também vai e sai lá na fermentação às vezes pela parte posterior como flato, né. Então o que acontece? Essas contrações elas são estimuladas principalmente, ó, erutação, né? Principalmente pelo conteúdo grosseiro aqui dentro. A gente tem que lembrar dos mecanorreceptores dos plexos. E aqui tem esses plexos, tem a parede, tem os plexos intramurais, né? Plexo mioentérico e submucoso. E aqui, ó, tem folha, tem grama, tem capim, tem, como vocês quiserem chamar, né? Tem um alimento volumoso e essa graminha começa a cutucar a parede, cutuca. Então, o alimento, se o alimento for volumoso, se o alimento for grosseiro, se o alimento for palha, né? Se for ele conseguir fazer a função de estimular mecanicamente a mucosa, pelos seus plexos, a gente viu lá, né? Então, ao controle intrínseco, vai responder contraindo. Então, essas contrações, elas são provenientes do estímulo do conteúdo. Né? Então, elas provocam essas contrações e o gás acaba sendo eliminado. Alimentar o animal só com ração, com farelo, isso não vai estimular a mucosa. Isso não vai provocar que a mucosa responda e tenha contrações para eliminar esse gás. E o farelo, a ração que está ali dentro, vai fermentar da mesma moda. Mesma maneira vai fermentar, porque tem água, né? Bota a ração de cachorro num pote d'água, vai ver que ela incha, ela fermenta. Então é a mesma coisa. A farinha vai fermentar, que isso é uma câmara fermentativa. E aí esse gás vai sendo produzido. E a mesma coisa acontece lá no equino, que a gente vai falar amanhã, tá? Que dá a mesma coisa. Se não tiver pasto, se não tiver gramínea, se não tiver estímulo lá no seco e cólon do equino, nós vamos ter problemas com eles também, certo? Vai estar lá o nome é outro, né? Aqui é timpanismo. Lá a gente vai ver amanhã que é cólica equina, tá? Então isso que eu queria, que eu falei de timpanismo, e depois eu me lembrei, puxa, nem todo mundo ali sabe o que é timpanismo, né? Então eu peço desculpas se vocês ficaram com dúvida ontem. Tá? Mas é essa. Por isso que a gente não pode dar só concentrado para uma vaca, para um ruminante, melhor dizendo. Tá? A gente tem que obrigatoriamente ter uma proporção, que ontem até o Glênio colocou ali para nós, né? Tem que ter uma proporção de pasto, né? De gramínea, de forragem para os concentrados, para evitar esse tipo de problema. E é bem comum isso aqui, gente, é bem comum. Tá? Bom, então começamos a aula de hoje, né? Depois de uma conversa, eu fico só enrolando vocês e não começamos a aula, já faz meia hora que estamos aqui. E hoje a gente vai falar de omaso e o restante do trato digestório fermentativo. Né? Então o omaso, dizer que é a terceira divisão, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso, né? Também é chamado de saltério, folho, folhoso, né? São os nomes, eu conheço mais por folhoso, para fora o pessoal chama mais folhoso. Então, é a terceira divisão, ele está entre o retículo e o abomaso, né? Ele está ligado ao retículo pelo ouro, né? Orifício retículo omasal, né?
Então, o orifício reticulomasal é ouro, tá? Deve estar em algum lugar escrito isso aí. Tem mais ou menos cerca de 10 litros num animal adulto, né? De volume. Aqui acontece absorção de água, sais minerais, ácidos graxos, ácidos graxos voláteis, tá? Então, aqueles ácidos graxos voláteis que estavam sendo absorvidos lá no túmulo retículo, também, se vier algum escapado lá, cair para cá, vai ser absorvido aqui no abomaso também, tá? E ele tem uma função de redução ainda dessas partículas. As partículas já chegam pequenininhas. Lembra que do retículo para chegar no omaso, ali pelo ouro, só passam substâncias com tamanho menor que 2 milímetros. Tá? E aqui no abomaso, nós vamos tendo uma redução maior ainda dessas partículas. Então, chega ali com 2 milímetros, vai sair daqui com 0, poucos milímetros, né? Diminuída ainda mais. Tá? Aqui absorve também íons, né? CO2, tá? E secreta cloro. Tá? Então, vai ter uma bomba de sódio-cloro, né? Sódio-cloreto, então ele vai absorver sódio e eliminar cloreto. Tá? Esse cloreto aqui vai depois seguir adiante, chega lá no omaso, né? Túmulo retículo, omaso e abomaso. Por que eu estou com abomaso? Omaso e então abomaso. Ah, tá, entre o retículo e o abomaso, tá. Agora que eu vi. Quando chegar lá no abomaso, esse cloro vai auxiliar na digestão, lá junto com o restante do ácido clorídrico que é produzido e é liberado lá no abomaso. Tá? Então, esse nosso omaso do retículo, que está entre o retículo e o abomaso, né, o nosso omaso, tem essas características aqui. Tá? Diz assim, é um órgão selecionador, define se a ingesta que vem do retículo como está apta ou não progredir para o abomaso. Justamente. Ele chega uma dieta pequena, ele vai selecionar o que vai para frente, quer dizer, ele só deixa passar pedacinhos menores ainda, né? Aí passar com 0,5 a no máximo 1 milímetro, tá? Não passa maior que isso para o abomaso. Tá aqui o ouro, que eu disse, é o material semilíquido do retículo, entra no omaso pelo orifício ouro, né? O retículo omasal. As contrações omasais frequentes, né? São fortes, comprime e tritura a ingesta, né? Porque ele diz ali no slide anterior, né? Diz assim, ó, redução de partículas, né? Então, quer dizer, tritura a digesta, tá? E absorve bastante água. Então, ele chega semilíquido e sai quase pastoso, né? Lá para o abomaso, tá? Aqui é com material consistência mais sólida para o abomaso. Então, tá aqui, ó, tem uma imagenzinha, né? Do folhoso, né? O omaso, então, tá aqui. Parece um monte de folhinha. O pessoal também chama de 60 folha, né? 60 folhas. Outro nome que não está ali, que para o interior o pessoal chama de 60 folhas. Tá? Então tem uma parede muscular muito forte, muitas lâminas musculares, e essas lâminas então vão comprimir o conteúdo, quebrando mais ele ainda, absorvendo água. Junto com essa água vem íons, vem cálcio, enfim, absorve CO2 pela mucosa, tá? E elimina cloreto. Tá? Então o diâmetro do retículo determina a quantidade da ingesta que entra do retículo omasal, né, diâmetro do orifício, o orifício reticulomasal, tá, que entra no omaso. É ali, como eu disse para vocês, 2 milímetros para menos. Tá? A abertura máxima desse ouro nas contrações bifásicas do rumen, que a gente não entrou em detalhe, nem vou entrar. A abertura, então, o tempo que fica aberto esse orifício para o conteúdo do retículo chegar no omaso é cerca de, em bovinos, de 2 a 3 segundos, em ovinos, e bovinos de 15 a 20 segundos a cada minuto, tá, gente? Mais ou menos isso, em média, a cada minuto. Então, é bem simples. Então, o omaso, ele ajuda na digestão, triturando mecanicamente, absorvendo água, principalmente, né? E íons, enfim. Tá? E o abomaso, que vem depois, que é chamado de estômago verdadeiro, e ele é estômago verdadeiro porque ele é muito parecido com o nosso. Né? Tá aqui, ele localiza o lado direito do rumen. Lembra aquela primeira imagem que eu disse para você estava errado? Né? Aquela primeira imagem lá, ó. Ó, tá? Aqui ele, né? Que ele estaria do lado esquerdo do rumen, né? Não, do lado direito do rumen. Tá?
Opa! Do lado direito do rumen. Aqui tem digestão química, né, porque nós temos suco gástrico, tem ácido clorídrico, então já tem digestão química, tem suco gástrico, tem pepsina, ou melhor, pepsinogênio sendo secretado, né, tá? A mucosa é bastante úmida, lógico, está secretando o suco, né? Enfim. O que tem na sempre secreção? Muito parecido com o nosso estômago monogástrico, né? Secreção da gastrina, que estimula a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio, enzima, né? Pepsina, pepsinogênio, tá? Água. Então, isso aqui são nossos produtos que comumente temos em monogástricos também. Tá? Aqui está o nosso abomaso, né? Abomaso, está aqui. O omaso está marcinho, tá o abomaso. Né? E aqui está um estômago, né? Está muito parecido até. Tá? Então, tá aqui o nosso estômago de monogástricos, né, gente? Aqui está o abomaso, então ele é muito parecido com o corte. Tem quase as mesmas funções, certo? O que tem, né? Semelhante ao estômago de monogástrico, como eu tinha dito, né? Só que aqui nós temos, além do que é semelhante, né? Nós temos a presença daquela goteira esofágica que a gente falou ontem, né? Aquela calha que leva o leite direto para lá, né? Secreta uma enzima específica para a digestão do leite, que é a quimosina. Então, dentro desse abomasto, diferentemente do que nós temos no estômago hematogástrico, a gente tem digestão de leite, né, da proteína do leite pela quimosina, tá? Forma o coágulo do leite, então ele coagula o leite, e aqui o local correto para coagular o leite. Esse leite não pode coagular lá no rumen retículo, porque senão vai acontecer um padrão errado, né, no pH, lá vai alterar o pH, vai acidificar o rumen, vai matar a microbiota e vai favorecer o rumen retículo a surgimento e aparecimento de bactérias patogênicas. Aqui, como ele é ácido, né, o nosso abomaso secreta ácido clorídrico, então ele é ácido assim como o estômago de monogástricos, e aqui é o local certo e vai coagular o leite. Então forma o coágulo, né, e a caseína, que é a proteína do leite, né, vai ser liberada, e a quimosina, então, vai atuar sobre essa proteína. Tá? Essa aqui, a caseína, é a proteína do leite, certo? E a quimosina é a enzima que quebra e digere essa caseína nos ruminantes. Tá? Então é muito parecido, não tem muita coisa diferente, era só isso que tinha para falar sobre ele. Tá? Então vamos passar adiante, intestino, que é tudo muito parecido aqui também. Né? O intestino de fermentadores, né, de ruminantes, melhor dizendo, tá? É dividido assim como no nosso, intestino delgado e grosso. Tá? O tamanho é proporcional ao corpo do animal, lógico. Tá? Em alguns animais, a gente vai ver que tem umas espécies animais, né? O intestino é maior, tem uma capacidade maior de digerir fibra. E em herbívoros, né? E ruminantes, o intestino normalmente é menor, o rumen é maior, né? Tem maior atividade, inclusive, tá? E a capacidade ruminal que fica para digerir as fibras através das bactérias que fazem essa digestão da celulose, né? E por causa dos movimentos ali do rumen, certo? Bom, o que é interessante a gente saber, diferente do que acontece em monogástricos, o que acontece aqui. Carboidratos, proteínas e gorduras e proteína microbiana não degradados no rumen irão ser submetidos ao processo de digestão. Então, ontem eu mostrei para vocês um triângulozinho lá, numa figura, e mostrei que cerca de 40% dos alimentos que o animal ingere não sofrem ação microbiana, escapam da digestão microbiana, né? E esses que escapam, então, vão ser digeridos agora, né, no trato intestinal, já sofreram ação do ácido clorídrico, né? Só que a gente tem que lembrar também que o que não foi quebrado lá pelas essas bactérias
possivelmente, por ser um animal herbívoro, ele tenha aqui, né, se for matéria vegetal, se não for a ração, ele tem a celulose. Né? E as enzimas que a gente viu agora na aula prática não fazem quebra de celulose. Tá? Então, existe digestão, existe absorção intestinal daquilo que conseguir ser digerido. Tá? Se tiver celulose e ela não for quebrada, não vai conseguir. Tá? Então, como eu disse ontem para vocês, o ruminante ele é de matéria, em ponto de vista assim, aproveitamento alimentar e nutricional, eles são as espécies, né, que têm melhor capacidade de fazer esse aproveitamento. Né? Eles aproveitam muito melhor do que equinos, muito melhor que monogástricos, os conteúdos alimentares, por causa da fermentação e da quebra e da absorção que eles têm já nos pré-estômagos. Depois, no estômago verdadeiro, tem mais uma absorçãozinha de proteína, né, proteínas do leite, por exemplo, né, digestão, né, depois vai ser absorvido aqui. Tem toda essa capacidade de digestão que eles têm. Tá? E depois tem todo o intestino, né, para fazer, coisa que a gente só faz no intestino, eles já começam a fazer antes. Eles têm muito mais. Só que nós temos que lembrar que o que escapou da ação microbiana, possivelmente tem a celulose, a não ser que seja ração. Possivelmente tem a celulose. E aí não vai ser degradado também pelas enzimas aqui. Tá? Aqui também o que acontece, lembra que eu falei ontem, que os próprios micro-organismos que morrerem, né, são matérias biológicas, são fontes de nutrientes, são fontes proteicas. Tá? A gente não tem o costume, mas o pessoal no Oriente japonês come aranha, come formiga, come larva, né? E podem comer até, se fossem macroscópicas, essas bactérias microbianas, né? Então, eu quero dizer a vocês que são nutritivas. E quando elas morrem, elas passam, saem lá do rumen retículo, passam pelo amaso, abomaso e chegam no intestino, e aqui elas vão ser destruídas pelas enzimas. Então, são aproveitadas também essa matéria proteica aí, né? Aqui diz o seguinte, ó, na literatura não é conclusiva a respeito da verdadeira capacidade de digestão do amido no intestino, tá? Ó, insuficiente produção da alfa-amilase pancreática. Então, tem estudos já mostrando que comparativamente com monogástricos, o suco pancreático, né, ruminante tem pâncreas também, tem fígado também, né, gente, são igual a nós, o suco pancreático deles, né, não é tão eficiente, né, não produz tanta amilase quanto a nossa, tá? Até porque, como eu disse para vocês, não adianta muito ter amilase pancreática se esse conteúdo que vem lá vai estar com celulose. Né? Para que tem? O amido não vai ser digerido, a amilase não vai digerir a celulose. Tá? Proteína, sim, peptidases, outras enzimas que quebram proteína é interessante, porque tem o leite, tem as próprias antifontes microbianas, né? Então, por esse motivo mesmo, né, possivelmente a capacidade produtora foi diminuída como uma adaptação. Não tem função, mas diminui de produzir, né? Então, como diz, não é conclusivo, ninguém sabe, é tudo especulação. As papilas são parecidas com as nossas, ó, né? Os dedinhos de luva, as vilosidades, né? Dentro das vilosidades, mesma coisa, né? Capilares, vaso linfático, muito parecido daqui. Né? A digestão de carboidratos, né? Você dá muito parecido com a nossa, né? A amilase vai atuar sobre o amido, vai quebrar os açúcares, né? Vai quebrar esse amido em açúcar, né? Das dextrinas, né? E aí dentro da célula a gente vai ter a continuação dessa digestão formando as ozes. Então, o amido, né? O amido vai formar ose, né? Açúcar, glicose, frutose, maltose, sacarose, lactose, enfim. Tá? E esses nutrientes vão ser absorvidos. O que for digerido no trato intestinal vai ser absorvido pela mucosa intestinal, aqui pelos vilos, né, e a borda e a escova. Agora, o que for digerido por bactéria no rumen vai ser utilizado pelas bactérias e elas doam para o animal
né, o seu resto do metabolismo, que são os ácidos graxos voláteis, certo? Que depois lá no fígado vai ter síntese proteica ou, enfim, de gordura, né, para o leite, tá? Proteína, mesma coisa, né? Então a gente tem, ó, endopeptidase, exopeptidase, oligopeptidase. Então, as oligos estão na borda em escova, né? Isso aqui, como eu disse para vocês, eu não vou aprofundar muito, é mais para pós-graduação, depois, quem for fazer, mas só para vocês verem que é semelhante o que acontece, as proteínas vão atuar no peptídeo, vai quebrar esse peptídeo em aminoácido, né, com a outra, tem uma enzima que quebra a proteína de peptídeo, tem uma enzima que quebra peptídeo em aminoácido, e outra quebra o aminoácido e processa esse aminoácido, né, e aí depois a absorção de aminoácidos para o fígado, né, pela mucosa, sistema porta-hepático, chega a fígado, e aí nós temos a síntese proteica no fígado, tá? Gordura, a mesma coisa, vai formar as micelas, então os triglicerídeos, por lipólise, né, vão ser transformados em ácidos graxos e monoglicerídeos, a bile vai fazer emulsificação, formando micelas, né, tá? E aí depois nós vamos ter a absorção da lipoproteína, liberação de bile, sistema linfático, lembrando, né, que os nutrientes aminoácidos, né, proteicos e açúcares vão pelos vasos sanguíneos e a gordura pelo linfático, né? Então a gordura, sistema linfático, né, lipólise, gorduras, ó, gordura vai linfático e linfático para os tecidos para sobrepeso, né? E depois, lógico, chega ao fígado, o linfático chega direto no coração, ejeta e na segunda circulação vai a todos os tecidos, inclusive fígado, e aí ele pode processar essa gordura, produzindo lá através da, como é que chama? Neoglicogênese, né? Pode produzir açúcares também, né? Ou lipogênese, vai formar gordura de reserva, tá? Muito parecido com o que a gente acontece com a gente. Fígado. Eles têm fígado, sim. Função do fígado igual a nossa. É uma máquina de detoxificação, de formação de nutrientes, de síntese de proteínas, síntese de açúcares, né? Então, forma, além disso, que nem nós, a bile, que é excretada pelos hepatócitos, né? E aí vai ser armazenada e secretada quando tiver estímulo da colicistoquinina no duodeno, idêntico o que acontece com o monogástrico, né? Então, essa excreção de substâncias removidas no sangue, né? Então, por exemplo, também serve, né, na bile, como a gente tem a bilirrubina, né? Então, é a mesma coisa, tá? Bile, tá armazenada na vesícula, que nem na gente. Quando estimulada, é liberada no intestino. Quem estimula, então, é a colicistoquinina. Qual é o estímulo para produção da secreção da colicistoquinina? É gordura ou proteína no duodeno, né? É fundamental no processo de digestão e absorção das gorduras. Esse fundamental a gente já viu que não é assim, né, gente? Ela auxilia bem. Não tem bile, não tem problema, tá? Mas ela vai existir sim. Tá? Ela quebra do colesterol, isso aqui eu não falei lá no monogástricos, tinha me esquecido, deve que eu vi aqui, né? Aqui no monogástrico é a mesma coisa, né? Quem faz quebra de vitaminas lipossolúveis também são as enzimas lipídicas e sobre influência da emulsificação da bile, né? Que nem na gente, tá? Para absorção depois dessas vitaminas, né? Composto praticamente com água, bicarbonato, sal e sais biliares, que nem na gente, tá? E da mesma forma que monogástrico, que a gente falou já, a maioria dos sais biliares são reabsorvidos com gasto de energia de maneira ativa nas porções finais do íleo. Pâncreas, eles têm pâncreas, tem suco pancreático, que nem nós. Tá? A secreção exócrina, né, que é o suco pancreático, também aquosa, que é a secreção rica em bicarbonato, e a componente de secreção do suco pancreático. Quem estimula a secreção de bicarbonato, né, a solução componente mais aquoso e bicarbonato é a secretina, e quem estimula a secreção ou provoca a secreção do suco pancreático é a colicistoquinina. A gente já falou sobre isso. Componente aquoso,
é rico em bicarbonato em função de neutralizar o conteúdo, evitando danos à mucosa, idêntico que acontece com nós, né? Pela ação do ácido clorídrico e pepsina, que vem lá do estômago verdadeiro no ruminante, que é o abomaso, né? Tornando o pH ótimo para a atividade. Componente enzimático é um pequeno volume de secreção contendo enzimas que vão atuar, né, na dieta. Então, o componente enzimático é o suco pancreático. Lembrando que é meio falho em amilases, né? Não tem tanta capacidade de digestão de amido. O suco pancreático secreto no rumen contém enzimas amilolíticas, lipolíticas, proteolíticas, quer dizer, possui, mas é pouco. Tá? Aí diz aqui, linguiça, a atividade dessa enzima no intestino é muito baixa, o volume total de suco pancreático é secretado de 2 a 4,8 litros por dia em bovinos, 300 ml em ovinos, tá? Ficou ruim aqui, tá fraquinho, né? Então eu vou ler a entrada de digesta no duodeno, é o fator mais importante para regular o volume de suco pancreático. Sim, né? Da mesma forma que monogástricos. Chega o conteúdo nutritivo, rico em proteínas ou gorduras, ou ambos, secreta colicitoquinina. Essa colicitoquinina vai no pâncreas e provoca a secreção de suco pancreático. Tá? A extensão da dieta do amido. Como é que é? Dieta não, digestão. A extensão da digestão do amido da fermentação final depende da secreção de quantidade adequada de amilase. Então, é bem o que a gente falou ali. Nós não temos muita amilase, então o amido que escapa vai ser, mas vai se perder algum pouquinho, porque nem todo vai ser digerido, né? Nós não temos uma produção tão boa de amilase no suco pancreático de ruminantes. É isso aí, gente. Tá? Então, de ruminante, principal que a gente tem que saber é o mecanismo do rumen. O resto é igual. E vocês têm que ter em mente que esses animais, eles conseguem fazer digestão também. Às vezes a pessoa esquece, o ruminante tem o rumen e absorve só. Não. Eles têm todo o nosso trato intestinal que nem a gente, que nem monogástrico. Eles são mais eficientes que nós, então, que os monogástricos, enfim. Porque eles fazem isso. Eles não é tão boa a digestão, talvez, de alguns componentes no intestino, né? Mas eles estão tentando recuperar uma coisa que escapou. Né? Então, eles conseguem. Então, aqueles 40% que escapam da digestão no rumen pelos micro-organismos, esses 40% que escaparam lá, aqui 25%, 29%, 30% vai ser aproveitado agora. Vai perder, sempre perde, né? Todos os animais perdem. Ninguém é eficiente. Tá? Mas entre as classes animais, eu tenho que dizer a vocês que os ruminantes são os mais eficientes do ponto de vista de aproveitamento de nutrientes. De ruminante é isso. Tá? Se tem alguma dúvida, depois a gente conversa. Me pergunte agora, ou me perguntem no final, depois no WhatsApp, não tem problema nenhum, não precisa ficar com vergonha de